Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Esse que vos fala, irmão Fábio Barbosa Santos, do canal Sertão City. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Queremos trazer uma palavra de Deus, um estudo para você. Temos a certeza que Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo estará falando com vocês, que encontra-se desta feita em Josué, capítulo 11, versículos do 6 ao 9, que diz assim: E disse o Senhor a Josué: Não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, eu os darei todos feridos diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos jarretarás, e os seus carros queimarás a fogo. E Josué e toda a gente de guerra com ele veio apressadamente sobre ele as águas de Merom, e deram neles de repente. E o Senhor os deu na mão de Israel, e os feriram e os seguiram até o grande Sidom, até a Misrefote Maim, e até ao vale de Mispa. Ao oriente feriram-nos até não lhes deixarem nenhum. E fez Josué como o Senhor lhe dissera. Os seus cavalos jarretou, e os seus carros queimou ao fogo. E naquele mesmo tempo tornou-se Josué e tomou a Razor, e feriu a espada o seu rei, porquanto Razor dantes era o cabeça de todos esses reinos. Glória a Jesus, aleluia. Meus amados, nós aqui queremos trazer uma palavra de Deus a respeito desses atos de Josué através do poder que Deus lhe conferia. A Bíblia ela é bem clara quando nós entendemos, isso é motivo para outro vídeo, quando Jesus Cristo ele é aclamado rei lá em Jerusalém, montado num jumentinho, e que a Bíblia nos declara que o cavalo, não que o animal em si ele faça mal, mas a Bíblia, quando nós vamos ler em Salmos, capítulo 20, versículo 7, que é um versículo muito conhecido dos irmãos, e que às vezes a gente lê e não tem uma total compreensão daquilo que Deus quer falar, que diz: Alguns povos confiam em carros de guerra, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Isso era algo muito importante de recado que Deus tinha deixado para o povo de Israel, porque o cavalo ele era um símbolo pagão de luxo, de dependência física para a defesa dos reinados, da não confiança em Deus, pois um exército era medido pelos seus carros e seus cavalos. Quando a nação era invadida, a primeira coisa a roubar, a confiscar, eram os cavalos e os carros de guerra, né? Na época de Jesus só se falava em cavalos nas mãos dos romanos. Atos 23, Paulo, escoltado por cavaleiros, é no Novo Testamento quando se fala em cavalos, porque eles estavam na mão dos romanos. Jesus Cristo veio montado no jumentinho, trazendo para nós uma mensagem de humildade, uma mensagem que todo poder está na mão dele, que ele não precisa dos poderes do mundo nem dos poderes do homem para ser rei, porque ele tem todo o poder, ele é todo o poder. E isso já havia sido falado amplamente na Bíblia Sagrada. Sabemos que o livro de Salmos, principalmente esse salmo que nós lemos, possivelmente foi posterior ao livro de Josué. Porém, já existia também, quando essa mensagem ela era trazida para os contemporâneos de Davi, para os povos, para os reinados depois de Davi. Nós também entendemos, através da Bíblia Sagrada, que no livro de Deuteronômio, capítulo 16, Deuteronômio 17, no livro de Deuteronômio 17, versículo 16, isso já era um mandamento de Moisés para o povo de Deus, e diz assim: O rei não terá muitos cavalos, nem enviará seu povo ao Egito para comprar cavalos, pois o Senhor lhes disse: Jamais voltem ao Egito. Isso não quer dizer que era proibido terminantemente de ter cavalo, mas existia uma certa proibição para que não multiplicasse esses cavalos, para que não imaginasse que o seu poder, que o poder do homem e da mulher que serve a Deus estava nas bênçãos materiais, estava naquilo que toda a humanidade, que aquela sociedade contemporânea achava que era poder. Quando se falava no exército, se media pelos seus cavalos e pelos seus carros. Então, quando o Salmo 20, versículo 7 fala sobre isso, ele fala com propriedade da fraqueza do homem. Trazendo para os nossos dias, nós entendemos que muitas pessoas
estão sempre estribados naquilo que eles têm, naquilo que ele possui, no seu dinheiro, na sua riqueza, nas suas contas bancárias, nas suas posses, nas suas empresas. Mas aquele que é crente, ele deve confiar tão somente no Senhor. Existia sim essa norma em Deuteronômio para que o homem não colocasse, o rei principalmente não colocasse a sua fé em máquinas de guerra, porque as vitórias de Israel, elas iam de Deus. A vitória do crente, ela vem de Deus. Ela não vem do político, ela não vem do governante, ela não vem do grande empresário, não. As vitórias do povo de Deus, da igreja do Senhor e dos homens que Deus escolheu para ter algo com eles diferente, elas vieram de Deus. Josué entendeu, Josué era contemporâneo de Moisés e ele entendeu isso perfeitamente. A Bíblia declara que Josué não pensou duas vezes de assim que a vitória chegasse, ele fizesse de uma certa forma um extermínio dessas máquinas de guerra, desses cavalos, que posteriormente serviriam para eles, mas também poderia vir a servir para aquele exército o qual eles lutaram, porque era espólio de guerra e esse espólio de guerra poderia voltar para eles. Então, uma vez o mal extirpado, acabaria por aí. E mais uma vez, não era proibido os cavalos, mas era proibido multiplicar. Por quê? O povo veio do Egito. No Egito, o povo foi perseguido por Faraó por seus carros, seus cavalos e seus cavaleiros. E agora, quando o Faraó pensava que ele tinha todo o poder nas mãos através dos carros e dos seus cavalos, que era um exército muito grande e muito temido naquela época, o povo de Deus teve um grande livramento de Deus através do poder unicamente de Deus e que não precisou de máquinas de guerra. Por isso que Salmos 20, versículo 7 fala que a nossa confiança não pode vir em cavalo nem em carro de guerra, mas a nossa confiança vem do Senhor. O salmista, quando falava isso, ele falava com propriedade para que o homem não confiasse seu poder e as suas vitórias em algo ou em alguém, mas unicamente no Senhor. E Josué tinha certeza disso. Então, esse versículo que nós lemos e falamos, fala sobre jarretar cavalos. As Bíblias das novas traduções, elas falam em alejar, mas quando nós falamos em alejar, é algo que não nos traz uma visão da totalidade daqueles acontecimentos. E aqui nós iremos descrever o que seria jarretar para aquela época. Vamos falar da guerra, né? Josué, ele venceu Jabim, rei de Azor, Jobabe, rei de Madom, outros reis, rei de Aksaf. Esses reinos estavam ao norte das montanhas, da campina para o sul. Os cananeus do oriente, do ocidente, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os jebuseus das montanhas e os heveus de Hermon. Então Josué, ele confiou totalmente, tão somente em Deus, e Deus deu vitórias a ele magnífica. Mas Deus deixava as regras claras. Assim como ele disse, olha, com o pecado de Acã, tira tudo aquilo que não guarda nada. E Acã pegou aquela anátema, aquele pecado, e trouxe para o acampamento de Israel, trouxe maldição. Muitas das vezes as pessoas colocam e invejam as riquezas do inimigo, que são adquiridas de qualquer maneira, e querem trazer para o povo de Deus, querem trazer para a sua casa, como que aquilo ali seja algo bom. E muitas das vezes não é, porque Deus quer dar a tua vitória, Deus quer dar a tua conquista, Deus quer dar a tua saúde, Deus quer que você atinja suas metas, Deus quer que te dê uma família, Deus quer te dar um bom emprego, mas isso tem que vir de Deus e da sua obediência a Deus e do seu esforço. Vem de Deus, da sua obediência a Deus e do seu esforço. E Josué, ele entendia isso perfeitamente, e foi isso que aconteceu no texto que nós lemos, Josué capítulo 11, versículo do 6 ao 9. Então o Senhor disse a Josué, não tenha medo deles, amanhã, a esta hora eu os entregarei todos mortos a Israel. Vocês deverão cortar os tendões de seus cavalos e queimar seus carros de guerra. A prática de jarretar cavalos era uma prática antiga. Como aqui nós já falamos, o cavalo era tido como uma máquina de guerra, era um símbolo de poder
pagão, e que isso contrariava muitas vezes a fé que o homem deveria ter em Deus. Se hoje o homem tem fé em máquinas, no seu poder, no seu dinheiro, em máquinas de guerra, em tanques, né, as grandes nações, antigamente não era diferente. E Deus, tanto antigamente como hoje, Deus quer que o homem tenha um relacionamento com ele de fidelidade e de confiança. Então o cavalo ele era um símbolo pagão. Na antiga Eurásia existia um culto aos cavalos, que era uma zoolatria, um totemismo e um animismo. Os sumérios são mais antigos do que os egípcios e já adoravam deuses Dumuzi e Thanos, que eram uma divindade do pastoreio e da fertilidade. E todos os animais. Os egípcios muito admiravam os cavalos, mas não tinham um deus cavalo. Seus cavalos eram temidos e tidos como armas de guerra. Cantares, capítulo 1, versículo 9, as éguas e os carros de Faraó. Salomão já fala sobre o cuidado e sobre a beleza, porque chamava muita atenção. Bem cuidados e tratados. Então existia essa grande diferença entre uma circunstância e a outra. Então Josué temia a Deus, Josué era obediente a Deus, e ele jarretou esses cavalos. E o que era jarretar esses cavalos? Era pegar o calcanhar do cavalo, na parte do joelho, né, na pata traseira, e cortar, fazer um corte ali, e aquele tendão ele era cortado e o cavalo ficaria manco para sempre. Então ele não seria mais uma máquina de guerra. Ele não seria mais utilizado para vir contra o povo de Israel, e também Israel não iria utilizar para que não ficasse vaidoso e achasse que aquele animal poderia dar a ele a vitória. Não era proibido ter o cavalo. O cavalo é amaldiçoado, o cavalo não é um bicho do cão nem do Satanás, não. O problema é que o homem coloca um bezerro de ouro para ser adorado e não adora o Criador de todas as coisas. E era esse a mensagem que Deus queria trazer para Josué, trouxe para Moisés, para Josué e para o povo daquele momento. Então Josué e todo o exército foram às águas perto de Merom e atacaram de surpresa. Então foi uma batalha reída, foi uma batalha grande, e era uma batalha que não existia possibilidade. Não existia possibilidade de que Josué ganhasse essa batalha. Mas Josué e todo o exército foram às águas perto de Merom e atacaram de surpresa. Josué já tinha vencido, já tinha se sobressaído de alguns reis. Então o Senhor disse a Josué: não tenha medo deles, amanhã estará a hora, eu os entreguei todos mortos a Israel. Vocês deverão cortar os tendões de seus cavalos e queimar os seus cavalos de guerra. Já existiam outras guerras, Deus deu vitória a Israel. Josué confiava no Senhor e disse: agora vai. Se o Senhor deu a Israel a vitória sobre seus inimigos, os israelitas, e perseguiram até a grande Sidom, até a Misrefote Maim e até o vale de Mispá, a leste, e não sobrou nenhum guerreiro inimigo com vida. Então Josué cortou os tendões dos cavalos e queimou todos os carros de guerra, conforme o Senhor havia ordenado. O Senhor disse a Josué: olha, não é para ficar com nada, e é para tocar fogo nos carros de guerra e cortar os tendões. Na nova tradução da NVT, cortar os tendões, fala sobre os tendões, mas a Almeida Corrigida ela fala sobre jarretar. E jarretar era isso, cortar os tendões. Era praticamente uma barbárie que acontecia, mas era uma prática não só do povo de Israel, mas de todos os outros que venciam batalhas, porque era a melhor forma de saber que aquele povo não iria se levantar novamente contra o povo de Deus. Existem muitas coisas na nossa vida que às vezes a gente acha que é desnecessário, a gente acha que é muito triste, a gente acha que é difícil obedecer, que a gente acha que não tem para quê, mas eu te digo, quando Deus manda, através da palavra dele, não são atos de violência, entenda, são coisas espirituais, não são cortes, não são sacrifícios, são sacrifícios espirituais. Quando Deus ordena para você, que é para você extirpar, que é para você tirar, que é para você não fazer mais, que é para você não ficar com aquilo que traz menção a coisas do mundo e a coisas que você já viveu, então é melhor você jarretar isso da sua vida, é melhor você cortar, tirar. O animal vai ficar vivo, você vai até ver ele, mas ele não vai ter o uso contínuo daquele poder que você esperava. E aquilo pode fazer muitas das vezes com que você se esqueça do poder de Deus. Esse era o cuidado de Deus com o povo de Deus. E Josué foi muito abençoado
porque obedeceu a Deus e já retou todos esses cavalos. Eram muitos cavalos, a Bíblia, como já foi lido no texto, eram cavalos, são milhares de cavalos que foram já retados. Muitas das vezes nós temos que fazer isso na nossa vida, temos que extirpar o pecado, temos que se afastar e afastar aquilo que nos afasta de Deus. E essa prática dessa não procriação do cavalo era algo que tinha que ser contínua. Vamos fazer outro vídeo, mas nós vemos que Davi já não obedeceu tanto e Salomão também não obedeceu tanto. E o resultado a gente vai vendo um declínio que vai acontecendo. Então a diferença entre o cavalo e o jumento, o cavalo ele corria mais, ele tinha uma certa força, mas o jumento, mesmo na sua pequena estatura, era um animal que tinha uma condição de carga muito maior, uma condição de sobrevivência muito maior e comia praticamente tudo que se dava. Então o jumento era mais útil. Talvez você veja o cavalo, aquele alazão, aquele manga larga, aquele animal tão bonito, tão esplendoroso, mas o jumento, ele era muito mais útil para o povo de Israel. E entre o cavalo e o jumento ainda existia o híbrido, que era a mula. A mula, ela era híbrida, ela não procriava, nem a mula macho nem a fêmea não procriava. Eles nasciam do jumento, da procriação do jumento e da égua, e geravam um animal híbrido, que era a mula. A mula não era não tão grande quanto o cavalo, não era não tão pequena quanto o jumento. E a Bíblia declara que Samuel e Davi, eles apreciavam muito as mulas. Tanto é que quando Salomão, ele é entregue o reino a ele pelo rei Davi, fizeram com que ele montasse na mula do rei Davi para mostrar que realmente ele era o rei. Então Davi, posteriormente, ele até cria alguns cavalos. Em outras batalhas nós temos outro vídeo sobre isso, mas o animal dele era uma mula, né? O jumento, que era muito pequeno para a guerra, mas a mula fazia com que não fosse nem o cavalo, nem fosse o jumento, e fosse um animal ao qual não tinha nada contra ele. Então o que nós deixamos aqui nessa mensagem é que jarretar é necessário após as batalhas, após as vitórias que Deus nos dá, é necessário jarretar algumas coisas da nossa vida, cortar, para que nós não venhamos depois da vitória pensar que a vitória foi nós que conseguimos, pensarmos que o espólio da vitória foi nós que conseguimos e não foi Deus, e ficarmos se assemelhando às pessoas do mundo. Nós não temos por que se assemelhar às pessoas do mundo, porque o poder do mundo ele está baseado em carros, em cavalos e cavaleiros. Mas o povo de Deus, ele confia tão somente no Senhor. E Josué, na batalha de Merom, na batalha de Muitas Águas, era uma região próximo a montanhas, uma região montanhosa, e ele teve que batalhar nas águas. Eu não sei se a água era na cintura, se a água era nos quadris, mas foi uma batalha tremenda, e Deus deu vitória a ele, com todas as dificuldades e com todas as intempéries. Então a mensagem que nós queremos trazer para você é essa: jarrete, corte, extirpe aquilo que Deus não quer na minha e na sua vida. Deixemos só aquilo que Deus tem nos dado, e não precisamos de apetrecho, não precisamos de tanque de guerra, não precisamos de carro de guerra, nem precisamos de cavalo para vencer as nossas batalhas, porque a nossa vitória vem do Senhor. Fábio Barbosa, Santo, Canal Sertão City. Se gostou da mensagem, deixa o teu like, se inscreve no canal e faz o teu comentário. Deus te abençoe.